só dando continuidade, quero convidar o biólogo Nino, o nome dele é Nino mesmo. Ele trabalha como diretor técnico das coleções de plantas vivas do Jardim Botânico de São Paulo. Também atua no zoológico e nos outros safaris de São Paulo. Ele é mestre em recursos florestais, conservação de ecossistemas florestais pela USP. Tem doutorado em recursos florestais e conservação de ecossistemas também pela USP. Ele fez pós-doutorado em biologia vegetal, vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E ele é representante da coordenação da Regional Sudeste de Jardins Botânicos, da Rede Brasileira de Jardins Botânicos. É um parceiro nosso aí do Jardim Botânico de Jundiaí. E a gente está tentando trabalhar aí em torno dos jardins do estado de São Paulo e da região Sudeste para promover a biodiversidade. Ele vai falar um pouco sobre isso, sobre o papel dos jardins botânicos, para vocês entenderem um pouco. A gente deixou essa palestra para o final de propósito também, porque os jardins eles têm um papel significativo na promoção da biodiversidade, no aumento da biodiversidade. Primeiro, por reconhecer, segundo, por proteger, por conservar. Os jardins botânicos são como o arco de Noé. A gente tem a dever e função de proteger as plantas desse futuro nosso ameaçador. Então, a gente está convidado. Muito obrigado, Nino. Então, boa tarde todo mundo. Bom que está todo mundo aqui ainda. Achei que depois do almoço a galera fosse dar um perdido. Ou dormir, né? Mas estão conseguindo ficar acordados. Bom, eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre conservação da biodiversidade também, né? Trazer um pouco mais do que outros já trouxeram aqui e puxar um pouco para o lado da conservação ex situ, né? Como o Tiago falou, eu venho lá, minha casa atual é o Jardim Botânico de São Paulo. Vocês têm um Jardim Botânico bem perto aqui, né? Não sei se todo mundo aqui é de Jundiaí ou se todo mundo aqui, quer dizer, alguns aqui trabalham em Jardim Botânico, né? Quem mais aqui trabalha em Jardim Botânico? Pedro, Tiago, ela ali, Jundiaí também? Só? Só. Como ele falou também, né, eu participo da Rede Brasileira de Jardins Botânicos. Isso é um trabalho voluntário que a gente faz. O Tiago é o coordenador da Regional Sudeste, eu sou vice-coordenador junto com ele, e tem o Ataliba, que é secretário. É um trabalho muito legal que a rede está fazendo para agregar, né, para tentar juntar os jardins botânicos. Todo mundo enfrenta tanta dificuldade para trabalhar, e aí tem que unir forças, tentar padronizar, subir o nível de todos os jardins, né? Eu coloquei essa imagem aqui para mostrar para vocês só onde a gente está, né? São Paulo, no meio dessa selva de pedras aí, tem um pontinho verde tão pequeno que ele fica escondido embaixo do alfinete vermelho ali, mas que na verdade é uma área muito grande. A área verde é a maior área verde dentro da região metropolitana de São Paulo, que é o Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. Então, se der um zoom, é isso aqui, né, que está delimitado em laranja. Fica lá na zona sul do município de São Paulo. E, não sei se alguns ouviram falar ou não, o Jardim Botânico, junto com o zoológico e um outro zoológico que é chamado Safari, o Simba Safari, talvez alguns aqui conheçam, né? Esses 3 parques eles foram colocados para concessão. Então eu trabalho para a concessionária, que é chamada Reserva Paulista. É o primeiro jardim botânico do Brasil que está sob concessão atualmente, né? É desde o final de 2021, então não completou nem 2 anos, tem 1 ano e meio agora. É um super desafio trabalhar com tudo isso, porque o Jardim Botânico de São Paulo já tem uma história vai fazer esse ano 95 anos, estava com a administração pública, né, até o final de 2021, e parece que é uma tendência que deve continuar, talvez para alguns próximos anos aí ter outros jardins botânicos ou zoológicos, né, concedidos pelo Brasil afora. Isso aqui são 2 estufas de vidro que tem lá no Jardim Botânico de São Paulo. Eu coloquei aqui uma foto histórica, né? Isso aí é lá do passado, nem sei de que década exatamente é a foto ali, mas é da época da construção, basicamente. Hoje é bem diferente já. E ele foi iniciado, aliás, ele foi aberto ao público em 1928, mas a criação só foi oficializada 10 anos depois, em 1938. Então acho que nesse meio tempo eles estavam ali
querendo arrumar bem a casa para poder abrir as portas oficialmente, né? Hoje a gente está, enquanto concessionária, no processo de curadoria da coleção do Jardim Botânico de São Paulo, que está avançado, mas ainda não está concluído. Então esses números aqui eles não são definitivos. A gente tem mais ou menos 600 espécies de plantas lá na coleção de plantas vivas do Jardim Botânico e tem aproximadamente 12 mil exemplares. É planta pra caramba aqui. Quem tem planta em casa aí, levanta a mão. Dá um trabalhinho cuidar de planta, né? Não é tão trabalhoso quanto o bicho, mas dá um trabalhinho. Imagina cuidar de 12 mil. E não é só cuidar, né? Quem é de jardim botânico que sabe que o cuidado de uma planta que faz parte de uma coleção botânica não é manter a bichinha viva e bonita e saudável. Você tem que controlar a origem daquilo, tem que saber de onde veio, por que está ali, se faz sentido compor a sua coleção ou não, né? É uma coisa que eu posso explicar um pouquinho depois. E no meio dessas 12 mil aqui tem 9 mil orquídeas. Muita coisa, realmente muita planta. Essa é uma outra foto histórica lá do Jardim Botânico. A coleção oficial é composta principalmente por 4 grupos de plantas, tem vários outros grupos, mas o grosso são orquídeas, bromélias, árvores e palmeiras. E a gente tem mais do que isso também, mas na lista oficial 60 espécies ameaçadas da flora. E aí isso aqui considerando a lista federal, tá? Do Ministério do Meio Ambiente, que foi divulgada no final, foi publicada no final do ano passado. E aí tem várias outras ornamentais, tem várias outras até ameaçadas, mas que não estão ainda incorporadas na coleção, não estão tombadas. Então esses números vão mudando à medida que o processo de curadoria avança. Eu trouxe algumas imagens aqui só para mostrar um pouquinho, tá, do que é o Jardim Botânico lá para quem não conhece, ou para quem conhece relembrar do lugar. Esse aqui é o Museu Botânico. Hoje é o espaço mais redondo, mais bonitinho, mais completo que a gente tem lá no Jardim Botânico, que tem uma exposição muito legal, que foi renovada antes da concessão até pelo governo do estado, que fala sobre toda a história da botânica no Brasil, os grandes botânicos do Brasil. Vale muito a pena conhecer. Esse aqui é o Arboreto, que é um dos outros espaços do Jardim Botânico, né, onde geralmente fica a coleção de árvores do Jardim Botânico. Essa é a Alameda Fernando Costa, que é um deck de madeira ao lado de um córrego. Esse córrego ele é formado por nascentes que estão dentro do Parque Estadual das Fontes de Ipiranga. Elas entram, a água delas entra no Jardim Botânico, forma esse córrego que vai para o Riacho do Ipiranga. Então a nascente do Riacho do Ipiranga fica dentro do Parque Estadual das Fontes de Ipiranga, né? Por isso que tem esse nome. Aqui é uma outra alameda, que é a Fomachos, a alameda de palmeiras reais, que fica ali ao longo da avenida, né? Até passando pelo lado de fora é possível ver. É uma alameda que é tombada pelo patrimônio histórico. Esse é um outro pedaço que é o coração do Jardim Botânico, né? É aquela foto que eu mostrei lá atrás, mas sem aparecer as estufas que estão desse lado aqui. A gente chama de unidade da paisagem, né? É um jardim que foi inspirado na Universidade de Uppsala, na Suécia, onde o Linneu trabalhou, então é chamado Jardim de Linneu esse pedacinho. E uma coisa que é legal sempre reforçar, quando eu falo que o Jardim Botânico é uma ladainha, que toda vez o Tiago escuta, é que o Jardim Botânico, os jardins botânicos em geral, não são um parque qualquer, né? Eles são um parque também, sim, como os outros parques urbanos. Mas a função principal dele é manter uma coleção de plantas vivas, documentada, com propósito, com política de coleções. Então é um parque diferente. Para quem tem um olhar atento e se interessa, tem muito mais informação ali do que um parque comum, entre aspas, sem desmerecer de jeito nenhum parque comum. É que parque, Jardim Botânico é Jardim Botânico, né? Tem a trilha das nascentes, que leva até a nascente do Riacho do Ipiranga, também é um deck suspenso pela floresta. Tem o Lago das Ninféias, que são essas plantas aquáticas aqui, como uma outra unidade da paisagem lá. O nosso hidrofitotério, que é uma coleção de plantas aquáticas, e o portão histórico, que era o portão da propriedade rural antes dela virar um parque estadual. Tem o Jardim dos Sentidos, que é um jardim projetado para pessoas com deficiência ou para pessoas que não têm deficiência também, mas que querem estimular os sentidos. É um jardim onde você pode chegar, arrancar uma folhinha, cheirar, etc. Tem estímulo tátil, olfativo, né? Então é uma experiência muito interessante visitar jardins botânicos como um todo, né? E tem uma parte que não é
o core do Jardim Botânico, mas é uma área natural, de floresta, que serve para educação ambiental, contato com a natureza e etc. Esse é o interior de uma das estufas de vidro, é a única que está aberta para visitação hoje, a outra ainda está fechada porque está bem degradada, mas essa é bem interessante, é bem bonita. E tendo feito a propaganda do Jardim Botânico para convidar todos vocês para conhecer ou para revisitar, vamos entrar um pouquinho agora no assunto da palestra, né, da fala, que é a diversidade vegetal ameaçada, né? Tudo isso que eu vou falar aqui hoje tem a ver com as plantas estarem ameaçadas. E aí a primeira pergunta, outra, né? Vocês conhecem quantas espécies de planta, por alto? É uma pergunta que eu também não sei responder se me perguntarem, mas 10, 20, 100, 1000, milhões, assim, conhecer, de reconhecer pelo menos. Não precisa nem saber o nome. Muito menos do que existe, com certeza, né? E vocês sabem quantas espécies de planta existem no mundo? Alguém sabe? E desse tantão que existe aí, quantas estão ameaçadas de extinção? Ou por que elas estão ameaçadas de extinção? Parece que a lógica todo mundo conhece, mas responder na lata assim é difícil, né? Porque... Bom, levantamentos, né? Um estudo fala do número, outro estudo fala de outro, mas esse aqui, que é um bem confiável, é do Jardim Botânico de Kew, que é o mais renomado que existe no mundo, né? Na Inglaterra. Fala que existem aproximadamente 391 mil espécies de plantas, vasculares só, né? Sem falar nas plantinhas não vasculares. E que aproximadamente 2.000 novas espécies ainda são descobertas a cada ano. Então, assim, não para de crescer, apesar de a gente não parar de degradar. Então, a diversidade realmente é muito impressionante. E quem tem responsabilidade sobre cuidar dessas plantas tem uma responsabilidade cada vez maior, à medida que a gente vai descobrindo novas e vai descobrindo várias que já estão ameaçadas de extinção, né? E esse número é de aproximadamente 21%. Então, desses 390 mil aqui, 1/5, né, está ameaçado de extinção já. E aí você pensa, aquela plantinha que eu tenho em casa lá, que é comum, que eu compro no supermercado, não é fácil manter ela viva às vezes, né? Eu vou viajar, ou não sei quanto sol ela precisa, que substrato eu coloco ali, como é que eu adubo, deu uma praga, como é que eu trato ela. Imagine 21% desses 391 mil espalhados pelo mundo inteiro, em país desenvolvido, em país que, né, não tem nem as necessidades básicas da população atendida. Como é que você salva? Como é que você garante que isso aqui vai se manter? Como é que padroniza isso para o mundo inteiro? Então, assim, é um desafio fenomenal que a gente está fadado a fracassar, com certeza, né? Vamos conseguir fazer uma parte disso aí só. A gente fracassa todos os dias, né? Só para exemplificar um pouco de como é que esse estudo é feito, para quem nunca viu alguma coisa assim, né? Existem as espécies que foram avaliadas, e aí tem um protocolo, tem todo um sistema para avaliar se uma espécie está em ameaça de extinção ou não, e tem todas aquelas que ainda não foram avaliadas, que é a grande maioria. Das que foram avaliadas, tem dados adequados e algumas têm dados insuficientes. Parou por ali e continua só com as que têm dados adequados. Então, que dá para seguir o protocolo e concluir qual é o status de ameaça dela. E aí tem as que são menos preocupantes ou pouco preocupantes. Existem as que são quase ameaçadas de extinção, que já levantam a bandeirinha vermelha. Tem as que são ameaçadas, e aí tem 3 categorias ali. Tem as que já estão extintas na natureza, no local de ocorrência natural dela, né? Mas que ainda estão vivas em algum outro lugar. E tem as que estão extintas em todos os lugares, que não, né, já foi. Das que estão ameaçadas, tem 3 categorias, né, para subdividir. Tem as que estão criticamente em perigo, então, assim, são as prioritárias, tem que fazer alguma coisa com elas na natureza antes que acabe. Existem as que estão em perigo e as que estão vulneráveis. Então, qualquer uma dessas aqui a gente considera como ameaçada de extinção. Isso aqui é um método, né, que foi desenvolvido por uma organização que é líder no mundo hoje nisso, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN. E aí esses dados, boa parte do que eu vou trazer aqui no começo, é um compilado que o IBGE faz com base nesses protocolos. Então,
Para essa última lista, que foi publicada em 2022 pelo Ministério do Meio Ambiente, tem 3.209 espécies de plantas ameaçadas no Brasil, considerando que existem 46 mil espécies de plantas, né, no Brasil. Tem estudos que falam um pouquinho mais. E em São Paulo, tem mais ou menos 9.600 espécies de plantas, com 874 ameaçadas de extinção na lista estadual aqui de São Paulo. A lista completa? Não é, tem muito mais do que isso, mas do que foi possível avaliar, do que tinha dados adequados e blá blá blá, conseguiram categorizar essa quantidade aqui. E aí dessas 874, 337 estão presumivelmente extintas já. Presumivelmente é porque pode ser que ninguém tenha encontrado ainda, mas existe alguma populaçãozinha em algum lugar escondido na natureza ainda. Tem 15 extintas, tem 54 em perigo crítico, 193 em perigo e 275 vulneráveis. No Brasil, a organização que faz esse tipo de avaliação, ou que lidera, ou que congrega quem está fazendo, é o Centro Nacional de Conservação da Flora, que fica dentro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Aqui já tem números um pouquinho diferentes, né? Como eu falei, varia um pouco, mas assim, é tudo numa escala gigantesca, muito maior do que a que a gente consegue trabalhar. E aí as espécies, né? Existe esse número, foram avaliadas tantas, estão ameaçadas tantas, e existem planos de ação para tantas. Plano de ação é um programa, praticamente, de governo, né? Que você estabelece quem vai fazer o que, quando e como, com ações práticas para atacar esse problema de algumas espécies. Então a maior parte, obviamente, não está coberta com ações práticas, né? Foi uma coisa que sempre saiu aqui hoje de manhã também. E aí, tem tudo isso, vamos fazer o quê? Então são os planos de ação que geralmente atacam isso. Nesse compilado do IBGE, eles mostram aqui que no último levantamento, na última lista oficial de espécies ameaçadas, existiam 4.304, né? Foi 2014. Deveria ser publicada com maior frequência essa lista? Sim, mas o governo não conseguiu, então 2014 até 2022 não teve nenhuma atualização. E quando atualizou em 2022, esse número pulou para 7.517, praticamente dobrou. Considerando nesse caso um total de 50 mil espécies de plantas no Brasil, né? As conhecidas. Aí se você der um zoom nisso e for olhar, né, categoria por categoria, esse total aqui ele está dividido, né, mas claro que todas as categorias aumentaram aqui em número de plantas ameaçadas, inclusive para dados insuficientes. E aí, para não deixar de fazer isso também, tem um slide que ninguém consegue ler, que tem ali quais são as principais ameaças à diversidade. Eu vou ler aqui de perto. A principal ameaça são atividades agrícolas. Isso, infelizmente, é uma realidade, assim, ganha de longe ali, ó. Aqui embaixo é o número de espécies ameaçadas. Então, não dá para ver ali, mas começa com 0 e vai até 3.000. Então, aqui, ó, tem mais de 3.000 espécies ameaçadas por atividades agrícolas. Aí depois tem o uso de recursos biológicos, está mais ou menos umas 2.400. Desenvolvimento residencial e comercial. Modificações no meio ambiente. Poluição, espécies invasoras e patógenos. Distúrbios antropogênicos. Produção de energia e mineração. Transporte e construção de estradas. E, por último, ali, mudanças climáticas. Talvez o número de ameaçadas por mudanças climáticas cresça e essa barrinha suba, né, no futuro, mas ainda é uma das coisas que menos ameaça as espécies. E aí, por que conservar a flora, né? Já falou disso aqui hoje, acho que todo mundo tem isso muito claro na cabeça, mas não poderia deixar de colocar algum slide sobre isso aqui. Além do fator, além do valor intrínseco, né, toda espécie tem valor por si só, porque ela existe. Mas se você for olhar até por uma visão mercantilista, utilitarista, tem inúmeras razões para se considerar importante conservar a flora. Então, serviços de provisão, serviços de suporte, de regulação, serviços culturais, sei lá, desde uso inspiracional a espiritual, a espaço para a vida florescer, ciclagem de nutrientes, combustível,
regulação do clima, assim, a flora está relacionada a praticamente tudo que existe, tudo que a gente usa, tudo que a gente precisa. E os usos, um dos mais importantes nessa visão mais utilitarista é para a medicina, para o desenvolvimento de remédios, tratamentos, mas aí tem também o uso para fornecimento de materiais, usos ambientais, enfim, alimentos sociais, a gente usa para tudo. Sem planta a gente não é nada e nem ninguém. E no meio de todo esse desafio gigantesco, dessa diversidade gigantesca, né, teve um pessoal que se juntou e propôs para a ONU a necessidade de desenvolver uma estratégia global, de coordenar os esforços, né, para combater a extinção das plantas. E aí esse pessoal entregou um documento para a ONU, gostou, aceitou e meio que incorporou isso dentro da Convenção da Diversidade Biológica, que é uma coisa mais antiga, que já existe, mais estabelecida. E aí parte disso agora é a Estratégia Global para a Conservação de Plantas, que era de 2011 a 2020, né? E aí chegou no final, fizeram uma avaliação. Objetivo 1, com um monte de metas. Objetivo 2, com um monte de metas. Objetivo 3, 5. E aí foram ver o que foi alcançado de tudo isso. Quase nada. Para variar, quase nada foi alcançado. Então, é fadado a fracassar na maior extensão, né? Claro que algumas coisas dão certo e a gente alcança. Aqui está grande parte do que a gente fez e faz, como jardins botânicos, né, que é conservar a diversidade vegetal de forma urgente e eficaz. Depois eu vou falar um pouquinho mais ali disso. E aí tem vários atores, né, quando você pega isso, está estabelecido, a ONU está colocando isso para o mundo, cada país reconhece que é importante, vamos fazer? Vamos fazer. Então tem que pegar essa estratégia global, um documentão lá, e transformar em uma estratégia nacional. Então adequar a realidade de cada país, ao ambiente de cada país, as fitofisionomias, biomas e tal. E aí todos esses atores aqui são importantes nessa descida de escala, né? Como é que a gente pega isso e adequa para a nossa realidade. Os jardins botânicos também estão aqui. E disso nasce a Estratégia Nacional de Conservação da Biodiversidade, nesse caso falando especificamente da Estratégia Nacional para a Conservação ex situ. E ex situ é o quê? Ex situ é um termo que vem do latim que significa fora da área, né? Fora da área natural. No próximo slide eu falo um pouquinho mais disso, mas essa estratégia ela tem uma visão que é qual? Essa aqui, ó. É de a conservação ex situ, que eu vou explicar o que é melhor já, contribuir efetivamente para evitar a extinção de espécies da flora brasileira. E o objetivo é outro, é expandir a capacidade de atuação da conservação ex situ como parte da abordagem de uma conservação integrada. E aparece inclusive aqui a palavrinha que a gente ouviu, né, o dia inteiro, o tema da maior parte do encontro, que é a restauração também. A conservação integrada é o quê? Para quem nunca ouviu falar do termo. Não é só um termo que você fala conservação integrada. Não, tem um sentido isso aqui. A integrada é quando você pega duas coisas diferentes, que é conservação ex situ e conservação in situ, e integra, desenvolve ações em conjunto. A conservação in situ é o que as unidades de conservação principalmente fazem e as áreas protegidas dentro de propriedades rurais também fazem. Então você tem áreas naturais que tem algum nível de proteção lá, isso é conservação in situ. Você está conservando a biodiversidade ali e é uma conservação que não exclui o humano, não é preservação, né? É conservação, então existe uma extensão de uso ali também. Só que às vezes a conservação in situ não é suficiente. E aí precisa também da conservação ex situ, que é complementar. O que é isso aí na prática, Nino? O que é conservação ex situ? Não estou entendendo. Eu vou lá numa unidade de conservação e posso fazer resgate de planta, que nem a gente pode fazer resgate de bicho. Se existe uma população ali que está em perigo, mesmo na unidade de conservação, ou mesmo na reserva legal do cara, na RPPN, se existem indícios de que ela vai desaparecer no ambiente com a conservação in situ, então a recomendação é o quê? Ir lá e fazer um resgate. Você vai lá, coleta bicho, coleta planta e leva para o ex situ, leva para o zoológico, leva para um jardim botânico. Então está fora do ambiente de ocorrência natural, por isso que é ex situ, é fora do sítio, né, da área de ocorrência dela.
E aí as duas trabalhando em conjunto desenvolvem diferentes ações, por exemplo, criação e manejo de áreas protegidas, controle de espécies invasoras, que também são uma ameaça à biodiversidade, restauração ecológica, a parte social de engajamento das comunidades, tudo isso envolve os dois tipos de conservação. Na ex-situ, como eu falei, o papel, né, desse tipo de ação é complementar a in situ, tá? Ninguém nunca fala em substituir ou em ser mais importante, não é isso, é complementar. E aí a gente fala que tem uma população ali de planta ou de bicho que é de backup, né? Você pega e guarda ali, resguarda uma parte daquela população, porque se o pior acontecer e ela for extinta na natureza, tem aquela população ex situ que está ali guardada sob cuidados humanos. E isso está onde? Isso aparece no objetivo 2 dessa estratégia global para a conservação da diversidade de plantas, na meta 8. Então, assim, o objetivo é ter essa diversidade vegetal conservada urgentemente, porque com esses números aí que a gente viu, né, é urgente fazer isso, e de forma eficaz. E aí, o objetivo que já não foi cumprido era esse aqui, de ter pelo menos 75% das espécies de plantas ameaçadas representadas em coleções ex situ. Então vai lá, pega uma lista de todas as plantas que tem em todos os jardins botânicos do mundo. Tem 75% das ameaçadas ali? Não tem. Então já falhamos nesse objetivo. Bom, preferencialmente no país de origem, né, porque fica mais fácil de usar essa população, as mudas que são produzidas, etc., para programas de repovoamento, revegetação. E aí, pelo menos de 20% dessas espécies disponíveis para programas de recuperação e restauração. Então, no mundo ideal, o que acontece? Vamos lá. Você pode dar risada. Tem uma população de planta que eu sei que só ocorre aqui na Serra do Japi, é ameaçada de extinção. Talvez aquilo ali, por alguma razão, algum estudo indique que não é seguro manter solar. O que a gente faz? Vai lá, coleta umas matrizes, leva para o jardim botânico, mantém aquela matriz ali de segurança, então você forma uma população ex situ. Você pode reproduzir aquelas plantas para pegar as mudas e reintroduzir no próprio local de onde elas vieram, ou você pode usar para reintroduzir em locais onde aquelas plantas já existiram e foram localmente extintas, ou para programas de conservação, para programas de restauração. E aí você fecha o ciclo, né? Você pegou a planta da área natural, salvou ela, resguardou ela ali, levou para uma situação protegida, reproduziu e conseguiu devolver para o campo. Isso fecha a roda da conservação e integra o ex situ com o in situ. No mundo ideal era isso que aconteceria e a gente teria 75, em 2020, né? 75% das espécies ameaçadas do mundo em populações ex situ e 20% sendo usadas para programas de restauração e recuperação. A gente está bem longe disso ainda. O in situ, como eu falei, né? Está lá no campo, protegido, cuidado de alguma maneira. Isso pode ser usado para coletar e formar coleções de plantas vivas, que são as coleções ex situ. As coleções de plantas vivas podem fornecer mudas para voltar para o campo, né, em áreas de restauração, e aí volta a ser uma conservação in situ, porque ela está lá de novo no local de ocorrência natural dela. E no ex situ tem várias estratégias, vários métodos que podem ser usados, tá? Não é só pegar a planta, plantar no jardim botânico e manter ela viva lá. Tem várias outras possibilidades. Então existem bancos de semente, por exemplo, que mantém a planta, não é plantada num canteiro. Você mantém ela salva em forma de semente num banco lá refrigerado. Existe a criopreservação, que é congelar partes da planta. Existe micropropagação, que são técnicas para propagar, que não é só fazer muda, né, plantando semente de saquinho, né, é um pouquinho mais tecnificado. E tem as coleções de plantas vivas ali, para conservação, coleções de referência, coleções de exibição, né. E, idealmente, essas coleções ex situ, seja de um jeito ou de outro aqui, elas devem ser usadas para pesquisa, para horticultura, para desenvolver métodos de horticultura, né? Como é que essa planta está morrendo no campo, vamos levá-la para lá. Como é que eu desenvolvo técnicas de cultivo dela? Então, essas coleções podem ser usadas para desenvolvimento tecnológico também. E para a educação. Então, esse slide aqui resume, na verdade, tudo que eu queria falar, tá? Mas eu vou falar mais um pouquinho, né, das contribuições de jardins botânicos, de tudo isso que é possível fazer, todas essas técnicas,
praticamente todas elas podem ser feitas por jardins botânicos, podem estar no coração ali da atuação dessas instituições. E na própria estratégia nacional tem essa frase aqui, ó: os jardins botânicos têm papel fundamental na conservação de espécies da flora nativa, com ênfase naquelas ameaçadas de extinção, raras e endêmicas. Então, cada vez mais, o jardim botânico deixa de ser uma instituição que simplesmente tem uma coleção de plantas, talvez sem muito sentido, né, à primeira vista, para uma coleção que é direcionada para a proteção de plantas nativas, raras e endêmicas, ameaçadas. Muitos jardins botânicos atuam nessas esferas aqui, da horticultura e cultivo de espécies ameaçadas, com pesquisa e desenvolvimento dessas coleções, com educação ambiental e também promovendo a relação de bem-estar entre plantas, na verdade, bem-estar humano. Isso aqui, por exemplo, é a projeção do Kew Gardens para o futuro, né? Como é que eles querem atuar no futuro. Então, o melhor jardim botânico do mundo está querendo fazer extensão, está querendo atuar com políticas públicas, né, e atuar com a opinião do governo, está treinando as próximas gerações de profissionais, inspirando pessoas a fazer conservação e também desenvolvendo e entregando de volta para a sociedade, né, conhecimento e soluções para proteger os jardins botânicos. Então isso aqui pode inspirar muitas das nossas organizações quando a gente pensa em o que a gente quer fazer no futuro. Essa aqui eu vou passar meio rápido, tá? Mas só para reforçar que as coleções Exit podem ser coleções de plantas vivas, bancos de sementes, coleções de plantas in vitro e também esses bancos de germoplasma no campo, né? Que são o que as pessoas chamam de conservação on-farm, às vezes na fazenda. Também existe. Isso aqui é mais usado para cultivares agrícolas, cultivares tradicionais, etc. As coleções de plantas vivas podem abranger qualquer tipo de planta. Os bancos de semente geralmente são para plantas que têm sementes ortodoxas, né? São aquelas sementes que você pode manter refrigeradas por muitos anos, né? Muito tempo. Depois você tira a planta e ela mantém a viabilidade. E tem muita planta que não funciona. Se você tentar refrigerar a semente dela, ela vai morrer, vai perder a viabilidade. Então, outros métodos são, por exemplo, a conservação in vitro, que você conserva ela sem refrigerar em tubo de ensaio, em plaquinha de Petri, né, em meio de cultivo, é coisa de laboratório. Essa aqui eu vou passar, que acho que já falei tudo isso. Tem um levantamento que fala, né, que nos jardins botânicos esse número dobrou, né, nos últimos anos. Existem mais de 100 mil espécies de plantas conservadas, né, cultivadas, só que essas 100 mil não são todas de espécies ameaçadas, então a gente continua com aquele déficit lá. Existe uma ferramenta que é do Conservação Internacional para Jardins Botânicos, né? Uma sigla internacional. Essa organização aqui tem uma ferramenta que você pode entrar lá e fazer uma busca de qual espécie de planta está em que jardins botânicos do mundo. E aí é dali que saiu esse número aqui de 100 mil espécies. E na maior parte dos jardins botânicos que vocês visitarem, vocês vão perceber que a coleção ex situ deles é plantas vivas. São plantas que estão ali em canteiros, estufas, jardins cultivadas. A menor parte está em banco de semente ou em coleções in vitro ou em coleções em micropropagação também. Só para passar uma outra estatística também, das espécies ameaçadas todas, a gente tem 30%, mais ou menos, em coleções botânicas, 60% dos gêneros e 41% das plantas ameaçadas. Se você for olhar por grupo, tem uma variação muito grande, mas só poucos grupos, e aí de áreas temperadas aqui, ó, que tem mais de 75%, então que atingiram aquela meta lá. E aí eu trouxe um exemplo só de uma planta, que é essa Rhododendron Kanehiri, que ela é considerada extinta na natureza, porque ela ocorria num lugar ali no Sudeste Asiático que passou por uma catástrofe e na área natural de ocorrência dela não acharam mais nenhum indivíduo, mas existiam indivíduos em coleções ex situ que puderam ser usados depois para repovoar a área.
Isso é só uma fotografia de um banco de sementes, é mais uma curiosidade que eu trouxe aqui. É um banco de sementes do Jardim Botânico de Kew, que se chama Banco de Sementes do Milênio. Falam que é o maior projeto de conservação de plantas que já existiu na história da humanidade. É um banco de sementes que foi construído subterrâneo, dentro da terra, num lugar bem frio, lá no Ártico. E a ideia dos caras é que se tiver uma catástrofe, guerra nuclear, assim, as sementes vão ficar resguardadas ali e vão poder ser usadas para repovoar o planeta. Tanto as agrícolas quanto plantas selvagens. Isso existe, tá? Isso existe já tem mais de 20 anos. Não entendi. Tem humanos também lá? Nesse lugar? Quem vai demorar? Quem vai usar? Tem humanos, uai, tem. Não sei se vão ser as melhores espécies que vão ficar guardadas lá dentro, de humanos. Mas vai ter, com certeza. Acho que o humano não fica guardado lá dentro, não. Se o humano sobreviver, ele vai descer lá para pegar semente. Acho que é assim. Eles têm mais ou menos 10% das espécies de plantas silvestres e o objetivo é salvar 25% das espécies de planta do mundo. Então, assim, é bem ousada essa iniciativa aqui. Como eu falei, já completou o 20º ano de aniversário, tem 23 anos esse banco já. Eles armazenam 2,4 bilhões de sementes e 39 mil espécies, assim, é uma coisa hercúlea. Tem sementes de 190 países que, né, mandam sementes para lá. A Embrapa já mandou muitas sementes para lá também. E aí tem organizações do mundo inteiro envolvidas nessa iniciativa. Tá quase acabando aqui, né? Aqui é um relato deles que também traz um pouco mais de número aqui. Acho que eu posso passar isso, mas tem outros complementos, tipo tem 360 famílias botânicas, tem 5.800 gêneros, 12% das espécies com sementes no mundo, né? As ortodoxas. Falando bem rapidamente, tá, gente? Que eu não entendo disso aqui, não vou mentir não. Criopreservação, que é essa técnica também de manter uma coleção ex situ e aí é congelada. Parece imagem de ficção científica, mas a gente usa isso para conservar a espécie de planta também. Que aí tem algumas vantagens, tá? Evita ter que fazer propagação todo ano no campo, se você mantém uma amostra de uma planta congelada ali. Você pode conservar germoplasma, né, um material genético raro. Você mantém estabilidade genética, porque a planta não está no campo, não está sendo polinizada por outras, não morre, você não tem que substituir. É aquela ali que está ali congelada, é ela. Existe uma viabilidade prolongada, então isso dura por muitíssimos anos. É um ambiente que é livre de vírus e doenças. Então, quando precisar, dá para tirar dali, produzir uma nova planta e levar para o campo uma planta saudável, teoricamente. O que mais? Previne erosão genética, evita o envelhecimento, porque o material fica mantido com a idade que ele tem ali, né? E na prática, como é que funciona isso? Os caras vão lá, pegam um pedaço de uma planta, um tecido da planta. Para algumas espécies funciona melhor um pedacinho da folha, do meristema apical. Para outras pode ser um outro pedaço da planta, uma raiz. E aí eles fazem tratamentos com substâncias químicas, porque se você simplesmente congelar, tem muita planta que vai morrer, o tecido dela se destrói. Tem todo um tratamento e aí existe um congelamento lento, um congelamento rápido. Tem várias técnicas diferentes para chegar no mesmo objetivo, tá? Que é pegar um pedaço de uma planta e manter ela congelada. Depois, quando você quiser, o que você faz com isso? Vai lá, pega a planta, descongela, e aí também existem técnicas para descongelar do jeito certo, senão a planta morre. E aí depois você começa a cultivar in vitro, depois a planta vai crescendo, você vai aclimatando ela, passa para um cultivo normal e uma hora você consegue voltar com aquela planta para o campo, né? Então, volta aqui e fecha o ciclo também. Existem técnicas com congelamento ultra rápido também. É só para mostrar que assim, não é uma coisa muito simples de se fazer, mas que é possível, é uma tecnologia que está aí já para muitas plantas. E às vezes é muito mais barato, você faz um espaço muito menor no laboratório, tem um monte de espécie de planta lá. Imagina para árvore, por exemplo, você precisaria de um espaço gigantesco, arboreto, com várias matrizes. Ali você congela várias e está num espacinho pequeno. Então é uma possibilidade também. É meio maluco, né, pensar nisso, porque
faz muito parte do nosso dia a dia. E aí, só falando um pouquinho de técnicas de cultivo também, né, meio nessa linha laboratorial aqui, existe o cultivo in vitro, em que você consegue extrair pedaços de planta, né, que são os explantes, e cultivar por um longo período in vitro e manter ali numa prateleira do laboratório, vai trocando de um vidrinho para o outro, e o dia que você quiser pode tirar também uma planta pequena e transformar de novo numa planta grande e voltar para o campo. Mas você pode ter prateleiras e prateleiras com a coleção ex situ ali de plantas ameaçadas. Aqui é só mais uma imagem para mostrar de uma espécie de bromélia, né, conhecida, brasileira, que é a Quimea blanquetiana. E lembrando que, me admira ninguém ter falado isso aqui hoje, viu? Que a gente está vivendo agora a década da restauração de ecossistemas da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. O período de 2021 a 2030 foi eleito, né, cada década a ONU elege um tema, e essa década foi eleita como a década da restauração de ecossistemas, que significa que no mundo inteiro existem iniciativas, né, promovidas pela ONU, não financeiramente, mas muito mais do ponto de vista de articulação, para restaurar ecossistemas. E aí existe também, lógico, né, como a gente já falou aqui, uma interface com essas estratégias globais e nacionais para conservar plantas ameaçadas, com as coleções ex situ, com a reintrodução de plantas, né, em áreas degradadas. Só uma coisa importante que você está falando, também marca a entrada do tipo de agricultura que está muito na moda aí, que é a agricultura regenerativa. Então ele veio, esse nome regenerativa veio por conta desses programas, né, e é muito importante para a gente aqui. Então tem um movimento no Brasil também para isso, né? Obrigado pelo complemento. E também existe aqui, eu só vou citar, uma iniciativa que é liderada pelo BGCI também, que é a Aliança de Jardins Botânicos pela Restauração. Como os jardins botânicos têm tanto a contribuir com restauração, especialmente dando mudas, sementes, né, de espécies ameaçadas para integrarem os programas de restauração, e alguns inclusive executam toda a restauração de algumas áreas, existe uma aliança de jardins botânicos que qualquer jardim botânico que quiser pode se integrar, né? Pode fazer parte desse movimento internacional. Só para ir finalizando aqui agora, umas lacunas que existem, tá? O que aconteceu? Depois do 2011 a 2020, vamos avaliar o que a gente conseguiu. Falhou, deu certo. Começaram a pensar na próxima. Em 2021 não tinha uma pronta já para levar até 2030, né? Outra estratégia, mas já tem alguns apontamentos do que funcionou, o que não funcionou, e um deles é que a gente precisa desenvolver métodos e técnicas para integrar a conservação in situ com a ex situ. Conservação integrada, in situ com ex situ, mas e aí, como é que faz na prática, né? Então, tem que desenvolver métodos e técnicas para fazer isso aqui acontecer. Isso é colocado mundialmente como um desafio, como uma lacuna de conhecimento. E também é um desafio usar as informações que já existem, né, sobre cultivo de plantas ameaçadas nos ambientes protegidos. O Tiago sabe pra caramba cultivar um monte de planta ameaçada aqui, mas a gente tem que levar esses conhecimentos dele, meu, de vários jardins botânicos por aí, para ajudar a conservação das espécies nos ambientes naturais. Então, como é que o que a gente aprendeu aqui no ex situ pode ser aplicado lá no in situ, né? Dá para desenvolver algumas estratégias sem ter que tirar as plantas ameaçadas de lá. Então, aproveitando tudo isso que foi construído. E aí começaram a desenhar o que vai ser feito entre 21 e 30, né? E aí agora tem de novo aí essa meta de até 2030 ter 75% dos jardins botânicos, arboretos, etc., trabalhando, aqui entra muito a educação ambiental dos jardins, a importância da diversidade vegetal e atingir pelo menos 500 milhões de pessoas, né? É muito difícil ter uma organização que consiga juntar todos esses dados para falar chegamos na meta, não chegamos na meta, mas existe essa meta aí. E isso tem a ver com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, né? Educação de qualidade. E tem também uma outra meta relacionada, que é a de até 2030 ter 80% de todas as plantas selvagens, raras, ameaçadas, então antes era 75%, né, nas coleções, agora é de 80%, representadas ali nas coleções ex situ,
em forma de populações viáveis, que é um desafio além do que existia antes, efetivamente manejadas, com também uma preocupação aqui com o componente genético. Não adianta eu chegar lá, pegar uma planta ameaçada no campo, levar, replicar, fazer vários clones dela, beleza, estou com uma população ex situ aqui guardada. Não, tem que ter variabilidade genética lá para você conseguir devolver aquilo para a natureza, se for possível algum dia, e aquela população se manter no tempo, no espaço, por muitas gerações, né? Isso tem a ver com restauração, com a ODS 15, que é a vida na Terra. E aí só umas questões a se considerar, né? Tem esse problema de que muitas coleções ex situ não são geneticamente representativas, então tem poucos indivíduos ou tem muitos clones, e aí isso compromete uma possível população in situ no futuro, né? Com descendentes dessas plantas. Tem muitos projetos que favorecem a conservação in situ em detrimento da ex situ, e aí isso tem que ser melhor equilibrado também, porque se ficar só no in situ, como eu falei, pode ser que não seja suficiente, aquela área realmente seja destruída, e aí não tem nenhuma população ex situ para salvaguardar a espécie. E a gente precisa levar tudo isso aqui para a área de restauração. Isso precisa sair dos jardins botânicos e chegar de volta no campo. Elas têm que retornar para o in situ de alguma maneira. E como nem todas as espécies podem ser conservadas, né, em coleções ex situ com os métodos mais tradicionais, que é de cultivo de plantas em coleções de plantas vivas e bancos de semente, a gente tem que começar a ampliar também as coleções com os métodos menos tradicionais, como o da criopreservação, né, de congelar a amostra de planta. Bom, por último eu queria trazer uma mensagem só, que também faz parte da minha ladainha de toda fala, que é essa aqui, ó. O coração dos jardins botânicos é a coleção de plantas vivas. Sem coleção de plantas vivas, o jardim botânico é um parque, como qualquer outro parque. A coisa mais importante que existe no jardim botânico é a coleção de plantas vivas. Tem que ser uma coleção de plantas documentada, tá? Cada planta ali precisa ter uma origem documentada, tá no banco de dados lá o nome científico, técnicas de cultivo e uma série de outras coisas. Isso tem que conversar com um documento que é chamado política de coleções. Então todo jardim botânico deve ter uma política de coleções. Quando você estiver perdido, vai lá ler a política e falar essa decisão que eu tenho que tomar. E essas plantas, elas devem ser usadas principalmente para 3 coisas, tá? Conservação da biodiversidade, e aí voltar para a restauração é parte disso. Para a pesquisa científica, desenvolver as técnicas, os métodos de cultivo, etc. E para a educação também. Então é o tripé que mantém suspensas ali as plantas dos jardins botânicos, tá? Isso é sempre feito em rede, então os jardins botânicos têm que se unir, se integrar, trocar conhecimento e ir para outras fronteiras também, né? Trabalhar com outras agências, com propriedades rurais, etc. E aqui no Brasil a gente tem a Rede Brasileira de Jardins Botânicos, como a gente já falou. Em escala internacional tem uma organização muito importante, que é a Conservação Internacional para Jardins Botânicos, e existe uma organização sul-americana que é extraoficial, né? Ela não é uma entidade jurídica, mas existe também, é uma rede mais solta. E é isso. Obrigado. Quem quiser mais informações sobre o Jardim Botânico de São Paulo, ou o Zoológico, ou o Safari, que hoje são quase como uma coisa só, esse aqui é o site, esse é meu e-mail, vou deixar a apresentação com o Tiago também. E obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado.